Mesmo nesses dias em que a epidemia do coronavírus deixa um rastro de morte e de destruição pelos quatro cantos do país, todos os dias encontramos notícias junto aos jornais da existência de desvios de recursos públicos, inclusive, acredite, na saúde. O que diz a doutrina espírita acerca da corrupção e o que nós podemos fazer para combater este mal tão terrível em nossa vida na Terra? Existem diversas normas, tanto internacionais quanto no nosso próprio ordenamento jurídico, que objetivam combater a corrupção e dão a ela um tratamento, às condutas nela pautadas, um tratamento severo. A corrupção hoje ela é combatida no campo penal, no campo administrativo e também no campo civil, na figura da improbidade administrativa. Em todas essas perspectivas, para a lei humana, a corrupção está relacionada à existência de desvio de recursos públicos. Então, para a lei humana, a corrupção sempre tem a presença de um agente público envolvido no processo. Pode até ter a presença de um particular, ou seja, de uma pessoa que não é agente público, mas sem a presença do agente público tem-se entendido que não há como se configurar um ato de corrupção, porque ela é, em síntese, o desvio de recursos públicos. Quando nós avançamos da perspectiva da lei humana para a perspectiva da lei divina, para a doutrina espírita, a corrupção é um ato de desonestidade e que não se manifesta apenas no campo da esfera pública. Essa perspectiva é muito importante porque nós, claro, ciosos que somos de julgar a conduta alheia, o que o outro está fazendo, nós somos quase que levados a acreditar que a corrupção está concentrada nos grandes palácios do poder, o que definitivamente não é verdade. É perfeitamente possível se acreditar que boa parte do que se encontra nesses palácios em termos de corrupção resulta de uma prática social disseminada e cultivada, às vezes de forma silenciosa, às vezes não, nos mais diversos campos da sociedade. Desde a cola da pesca no âmbito da prova escolar, a figura daquele jovem que pouco faz, pouco se esforça, daquela criança ou adolescente, pouco faz ou se esforça por estudar, e mesmo assim, subtraindo o esforço alheio, consegue ali êxito. Todos os colegas sabem, mas ninguém o denuncia para evitar ali uma má convivência. Até situações um pouco mais complexas, como aquelas que se verificam na vida adulta, nas relações contratuais. Essa perspectiva é muito importante porque a gente traz para o centro da discussão o ensinamento de Jesus, que aqui tem uma aplicação muito precisa. Jesus foi um grande pedagogo, é um grande pedagogo. O seu recurso pedagógico é atemporal. As suas parábolas, as suas metáforas, elas são aplicáveis em qualquer tempo. Elas têm uma maleabilidade, uma adequação impressionante. Jesus dizia, antes de tirar o argueiro que se encontra no olho do outro, o cisco que ali distante se encontra, retira primeiro a trave que te empata a visão. Quantos de nós não estão às ruas levantando as bandeiras no combate à corrupção, que é uma luta que se pode dizer necessária, que se pode dizer importante para a evolução das nossas instituições, mas quantos desses não estão em suas esferas privadas, subtraindo um recurso público a que não tem direito, recebendo um benefício de que não deveria estar recebendo? Quantos de nós nos aproveitando daquela circunstância, seja em relação ao recurso público ou em relação ao recurso privado, não aproveita e tira ali uma determinada vantagem dentro da lógica culturalmente instituída no Brasil da figura do jeitinho brasileiro? Essa perspectiva, claro, não tira a importância do controle social sobre os recursos públicos.
Obviamente que a doutrina espírita ela não avaliza a perspectiva de um controle apaixonado no combate à corrupção. É claro que o controle é na perspectiva do equilíbrio, de acionamento das instituições competentes para que elas atuem, para que elas cumpram seu papel dentro das suas esferas de competência. Se não retira a importância desse controle social que todos devemos realizar sobre os gastos públicos, sobre aquilo que constitui patrimônio da sociedade, é fundamental que todos nós, dentro do exercício do autoconhecimento e da reforma íntima cotidiana, se faça a seguinte pergunta: o que nós temos feito para contribuir para essa realidade em que a corrupção se encontra disseminada na estrutura cultural brasileira? O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos agir de uma forma diferente? Aí, nessa perspectiva, o testemunho da honestidade em todos os espaços, até porque a lei e nem as instituições de controle alcançam todos esses espaços, é fundamental para que a gente mude esta realidade. Quanto nós não pagamos, tanto em termos financeiros como em termos de débitos kármicos, por conta da desonestidade que ainda se assola no país. E é tão sério, é tão impressionante que muitos de nós a pratica sem nem mesmo perceber que essa é uma conduta, não digo nem ilícita, que às vezes isso é uma dimensão um pouco mais ampla, mas que é uma conduta pelo menos imoral, ou do ponto de vista da religião, é uma conduta que atenta contra a lei de Deus. Então, nessa perspectiva, é fundamental que nós, claro, façamos o controle social em relação aos gastos públicos, mas tratemos em nós a existência de qualquer perspectiva que de alguma forma reforce ou contribua para as práticas de corrupção. Nós precisamos nos lembrar que dentro da lei de sociedade, que tem previsão em O Livro dos Espíritos, todos nós assumimos débitos que são individuais e débitos que são coletivos, dentro da lógica da lei de causa e efeito. Nós somos livres para a semeadura, mas necessariamente colhemos aquilo que nós plantamos.